George Russell não está apenas otimista, ele está olhando para dados de telemetria que não eram vistos em Brackley desde o auge da era híbrida e isso muda completamente a temperatura no paddock para esta nova temporada de 2026. A Mercedes completou 500 voltas durante o shakedown secreto em Barcelona, um número que, isoladamente, pode parecer apenas uma estatística de quilometragem, mas que no contexto do novo regulamento técnico radical da Fórmula 1, representa um aviso claro para a concorrência. Estamos falando da equipe que dominou o início da era híbrida e que, segundo o piloto do carro 63, pode estar prestes a repetir o feito, colocando a Mercedes na sua melhor fase desde aquele fatídico ano de 2021. Mas antes de mergulharmos nos detalhes técnicos que explicam por que o novo W17 pode ser a arma letal da montadora alemã, precisamos entender o cenário completo desse teste na Espanha e o que ele revela sobre a hierarquia de forças que está se desenhando. A avaliação de George Russell sucede uma semana de testes blindados no circuito de Barcelona-Catalunha. No final de janeiro, a categoria promoveu esse shakedown para fornecer aos times um tempo extra de adaptação, algo crítico quando consideramos que os carros e principalmente as unidades de potência mudaram drasticamente. Não estamos mais falando apenas de refinar a aerodinâmica, estamos falando de uma nova filosofia de engenharia. E é aqui que a Mercedes parece ter encontrado o mapa da mina. Números extraoficiais que circularam entre os engenheiros e jornalistas presentes no traçado indicam que a marca da estrela de 3 pontas foi a única a atingir a marca de 500 voltas sem intercorrências graves na unidade de potência. Para se ter uma ideia, em uma era de novos motores, onde a confiabilidade é historicamente o calcanhar de Aquiles das equipes, rodar essa quantidade de quilômetros sem quebras é o equivalente a ouro em pó. Russell destacou que a equipe desfrutou de um teste muito confiável, apesar de manter aquele tom cauteloso típico de pré-temporada, onde ninguém quer entregar o jogo completamente. Mas a linguagem corporal no box da Mercedes é diferente. Há uma serenidade que não víamos nos últimos 4 anos, quando a equipe lutava contra o porpoising e a instabilidade do eixo traseiro. Começar 2026 com o mesmo grau de desempenho e confiabilidade de 2021 é o indicativo que Toto Wolff precisava para acreditar que o calvário acabou. Lembrando que 2021 foi o ano em que a equipe conquistou seu 8º e último campeonato de construtores, numa batalha antológica que todos nós lembramos. Daqui a pouco, eu vou detalhar a telemetria assustadora que a Ferrari apresentou com Lewis Hamilton e como a chuva mascarou o verdadeiro potencial da escuderia. Mas antes, precisamos aprofundar a análise técnica sobre o que mudou na Mercedes e por que George Russell está elogiando, de forma surpreendente, a Red Bull Racing e a Ferrari. O ponto-chave aqui é a interpretação do regulamento de 2026, com a remoção do MGUH, aquele componente que recuperava a energia dos gases de escape, e o aumento da dependência da energia elétrica para quase 50% da potência total. A dirigibilidade do carro mudou. O piloto precisa gerenciar a entrega de torque de uma maneira muito mais agressiva. E ao que tudo indica, a Mercedes conseguiu entregar para Russell e para o estreante Andrea Kimi Antonelli um carro que não apenas é rápido em reta, mas que traciona com suavidade nas saídas de curva, algo que foi o pesadelo do time nos regulamentos de efeito solo anteriores. Russell agora assume o papel de líder inquestionável da equipe. Com a saída de Hamilton para a Ferrari, George tem ao seu lado o jovem fenômeno Andrea Kimi Antonelli. A dinâmica nos boxes mudou. Russell não é mais o jovem desafiante, ele é a referência técnica. E ter um carro que responde aos comandos logo na primeira semana de testes facilita imensamente a adaptação de Antonelli. Se o carro fosse imprevisível, a Mercedes estaria em apuros com um novato no cockpit. Mas com 500 voltas de dados limpos, Antonelli pôde focar em sua pilotagem, enquanto Russell refinava o acerto mecânico das suspensões. No entanto, a Mercedes não está sozinha. Russell, com a maturidade de quem estuda os adversários, destacou que não é a única equipe que começou 2026 com o pé direito.
ele se disse surpreso com o ritmo impressionante dos novos motores Ford da Red Bull Racing. E aqui abrimos um parêntese crucial. Havia uma dúvida gigantesca no paddock sobre a capacidade da Red Bull Powertrains, em parceria com a Ford, de entregar um motor competitivo logo de cara, sem a Honda. As palavras de Russell sugerem que a equipe de Milton Keynes, agora com Max Verstappen e o jovem Isaac Hadjar, não perdeu o passo. O RB22, ou seja, qual for a nomenclatura final do chassi da Red Bull, parece ter nascido bem. Max Verstappen, buscando manter sua hegemonia, terá o desafio de liderar a equipe sem a blindagem de um companheiro experiente como Sérgio Pérez, que partiu para o projeto da Cadillac. Agora, a responsabilidade de desenvolvimento recai pesadamente sobre os ombros do holandês, já que Hadjar é um novato vindo da Fórmula 2 com tudo a provar. A citação de Russell sobre a Haas também não deve ser ignorada. Com Esteban Ocon e Oliver Bearman, a equipe americana parece ter se beneficiado da parceria técnica estreita com a Ferrari. Se a Haas está andando bem, isso é um indicativo direto de que a unidade de potência da Ferrari é um monstro, e isso nos leva diretamente ao nosso próximo ponto de análise profunda. Lewis Hamilton diz sentir uma mentalidade vencedora na Ferrari em 2026. Essa frase, vinda de um heptacampeão mundial que passou mais de uma década na estrutura ultra-organizada da Mercedes, tem um peso tectônico. Hamilton, agora vestindo o macacão vermelho ao lado de Charles Leclerc, voltou a analisar com otimismo o início de temporada da escuderia italiana. O inglês fez a melhor volta na semana de shakedown em Barcelona, cravando 1 minuto, 16 segundos e 348 milésimos. Muitos podem argumentar que tempos de volta em testes secretos não significam nada, pois não sabemos a carga de combustível ou o mapa do motor. Mas, quando um piloto como Hamilton, que conhece o cheiro de um carro vencedor, diz que sente a mentalidade certa, o paddock para ouvir. Hamilton estreou no shakedown de Barcelona apenas na terça-feira. A chuva limitou severamente as atividades da Ferrari na pista, e a escuderia retornou com força total apenas na quinta-feira. Mesmo com menos tempo de pista seca do que a Mercedes, na sexta-feira, o heptacampeão anotou a melhor volta de toda a semana. Isso sugere que o Ferrari de 2026 tem uma janela de operação muito fácil de encontrar. O carro aceita desaforo. Ele permite que o piloto ataque as zebras sem perder a estabilidade, uma característica que a Ferrari perseguiu por anos. Ao todo, a Ferrari teria completado 440 voltas. São 60 voltas a menos que a líder em quilometragem, a Mercedes. Essa diferença pode parecer pequena, mas em termos de coleta de dados de confiabilidade, cada quilômetro conta. O time alemão percorreu o circuito catalão 500 vezes, dando mostras de uma robustez que chamou a atenção das rivais. Porém, a qualidade das voltas da Ferrari, especialmente no setor 3 de Barcelona, que exige muita tração e aderência mecânica, foi superior. A dinâmica interna na Ferrari será fascinante de acompanhar. Charles Leclerc, o príncipe de Maranello, agora tem o maior vencedor de todos os tempos na garagem ao lado. A mentalidade vencedora citada por Hamilton pode ser o ingrediente que faltava para transformar a Ferrari de uma equipe que vence corridas esporádicas em uma máquina de campeonatos. Leclerc e Hamilton formam, no papel, a dupla mais forte do grid. A experiência de Hamilton em gerenciamento de pneus e leitura de corrida, combinada com a velocidade pura de qualificação de Leclerc, coloca a Ferrari em uma posição de ataque total. Mas não podemos esquecer o restante do grid, que passou por uma revolução nas danças das cadeiras. A Williams, com Alexander Albon e Carlos Sainz, tem talvez a dupla mais técnica do meio do pelotão. Sainz, saindo da Ferrari, traz para a Williams todo o conhecimento de uma equipe de ponta. A Aston Martin, mantendo a experiência de Fernando Alonso e Lance Stroll, aposta tudo no novo túnel de vento e na nova fábrica para finalmente dar o salto de qualidade. E temos a Alpine, com Pierre Gasly e o argentino Franco Colapinto, tentando encontrar o caminho das pedras em meio a tantas reestruturações internas. Uma das maiores incógnitas para esta temporada é a entrada da Audi. Nico Hülkenberg e o brasileiro Gabriel Bortoleto assumem o comando da operação que absorveu a Sauber. Para nós, brasileiros, a expectativa é imensa.
Gabriel Bortoleto chega como um dos maiores talentos de sua geração, campeão nas categorias de base, e terá a missão de desenvolver um carro de uma montadora que está estreando na Fórmula 1. A pressão será grande, mas ter um veterano como Hülkenberg ao lado é o cenário ideal para o aprendizado. A Audi não entra para perder, mas sabe que o caminho é longo. A confiabilidade do motor Audi foi o grande ponto de interrogação durante o inverno europeu, e os testes no Bahrein serão a prova de fogo para a montadora alemã. E claro, a novidade que agitou o mercado americano e global, a Cadillac. A entrada da General Motors na Fórmula 1 é um marco, e eles não vieram para brincar, contratando uma dupla de pilotos com imensa experiência, Sérgio Pérez e Valtteri Bottas. Essa foi uma jogada de mestre. Em uma equipe nova, você precisa de pilotos que saibam exatamente como um carro de Fórmula 1 deve se comportar. Checo Pérez e Valtteri Bottas somam centenas de grandes prêmios e vitórias. Eles serão os alicerces sobre os quais a Cadillac construirá sua jornada. A dúvida fica por conta do chassi e da integração com a unidade de potência, mas o investimento é pesado. No fundo do pelotão, ou o que esperamos que seja o fundo, a Racing Bulls aposta na juventude extrema com Arvid Lindblad e Liam Lawson. É a filosofia da Red Bull de formar talentos sendo levada ao extremo. Lawson já mostrou que tem velocidade quando substituiu Ricciardo no passado, mas Lindblad é uma aposta ousada. Voltando ao foco da disputa pelo título, o novo regulamento de 2026 introduz não apenas carros e motores novos, mas também a aerodinâmica ativa. As asas móveis não servem mais apenas para ultrapassagem, mas para gestão de energia e redução de arrasto nas retas para economizar bateria. Isso muda a estratégia de corrida. O piloto terá que pensar muito mais como um jogador de xadrez do que nunca. A Mercedes, com sua cultura de engenharia precisa, parece ter interpretado essa regra da aerodinâmica ativa melhor do que ninguém até agora. O sistema de redução de arrasto, do W17, operou sem falhas em Barcelona, enquanto rumores indicam que outras equipes tiveram problemas com a ativação das asas, causando instabilidade nas zonas de frenagem. Se a Mercedes realmente voltou a ter um carro plantado no chão, como Russell sugere, a batalha contra a Red Bull de Verstappen e a Ferrari de Hamilton e Leclerc será épica. A Red Bull, mesmo com a mudança para motores Ford, mantém a genialidade de Adrian Newey e sua equipe técnica no conceito do carro. Eles raramente erram 2 anos seguidos. E a Ferrari, sob a batuta de Fred Vasseur, eliminou a cultura do medo e agora opera com uma precisão muito mais clínica. Na próxima semana, o circuito de Sakhir vai receber as próximas 2 rodadas de testes da pré-temporada, sendo a primeira de 11 a 13 de fevereiro e a segunda de 18 a 20 do mesmo mês. Estas sessões serão abertas à imprensa e terão cobertura da televisão. É ali, no calor do deserto do Bahrein, que a verdade nua e crua vai aparecer. Barcelona, com suas temperaturas amenas e chuva, pode ter escondido problemas de superaquecimento que só o deserto vai revelar. A refrigeração dos novos sistemas elétricos, que são muito mais potentes, será o grande desafio. Quem tiver subdimensionado os radiadores vai sofrer. O campeonato começa oficialmente em 8 de março, com o Grande Prêmio da Austrália. Até lá, cada volta, cada setor roxo na tela de tempos será analisado minuciosamente. A Mercedes lançou o primeiro aviso, 500 voltas e um George Russell sorridente. A Ferrari respondeu com a volta mais rápida e um Lewis Hamilton motivado. A Red Bull mantém o mistério, mas com a confiança de quem carrega o número 1 no bico do carro. O cenário para 2026 é o mais imprevisível dos últimos 10 anos. Temos novas montadoras, Audi e Cadillac. Temos lendas em novas equipes, Hamilton na Ferrari, Sainz na Williams. Temos o retorno do Brasil ao grid com Bortoleto. E temos uma revolução técnica que zerou o jogo. A hierarquia que conhecíamos pode ter sido completamente implodida. Será que a Williams, com motor Mercedes, pode surpreender e pular para o topo? Será que a Aston Martin finalmente entregará um carro digno do talento de Alonso? Estamos diante de uma temporada histórica. A preparação física dos pilotos também mudou, já que os carros são mais leves e ágeis, exigindo reflexos ainda mais rápidos.
A gestão dos pneus Pirelli, que agora precisam lidar com um torque instantâneo do motor elétrico muito maior, será crítica. Quem souber poupar borracha nas primeiras voltas do stint terá uma vantagem estratégica brutal. A análise fria dos fatos nos leva a crer em uma luta tripla. Mercedes, Ferrari e Red Bull parecem estar um passo à frente em termos de maturidade do projeto. Mas a Fórmula 1 é uma caixinha de surpresas mecânicas, uma falha no sistema híbrido, um erro de cálculo no consumo de combustível, e tudo pode mudar. Quero saber a sua opinião. Você acredita que a Mercedes realmente voltou ao topo ou isso é apenas fogo de palha de pré-temporada? E a Ferrari, com Hamilton, finalmente vai quebrar o jejum de títulos? A aposta na juventude de Antonelli, Hadjar, Bearman, Colapinto, Bortoleto e Lindblad vai se pagar? Ou veremos muitos acidentes nas primeiras etapas? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua análise é fundamental para o nosso debate. Se inscreva no canal e ative o sino para não perder nenhuma atualização da pré-temporada, porque a velocidade aqui não para nunca.